Eu quero aqui iniciar a minha fala, se vocês me permitem, e penso que o espaço é bem apropriado, para reforçar o minuto de silêncio que nós fizemos de dois fatos extremamente tristes e com muita implicação política. Primeiro, o massacre da cidade de Suzano e também o ano da execução da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, que são fatos tristes, mas que têm que ser lembrados para que a gente tenha memória sobre eles e que eles tenham consequências. Mas quero também iniciar a minha fala com algo extremamente feliz para todos nós, extremamente positivo: a eleição do araraquarense, nosso conterrâneo Inácio Loyola Brandão, para a cadeira da Academia Brasileira de Letras hoje. Penso que é um fato histórico. É um fato histórico para todos nós. Seria redundância, mas é verdade eu dizer isso. Nunca um araraquarense ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis, e ele ocupa a cadeira número 11, deixada por Hélio Jaguaribe, o sociólogo Hélio Jaguaribe, falecido no ano passado. Então, fica aqui toda a nossa alegria, por esse fato extremamente relevante, penso, para quem gosta da literatura, mas em especial para nós de Araraquara. Mas eu queria pontuar, como alguns que falaram antes de mim, as circunstâncias em que esse congresso se torna tão estratégico. Ele trata de dois temas que serão importantes para que a gente possa efetivamente entender o século XXI, ou entender de forma efetiva o que será a segunda metade do século XXI. Nós estamos tratando aqui do desafio da democracia, da construção da democracia, e o desafio de nós debatermos uma nova forma de produção, de geração de riqueza e de distribuição de riqueza. Eu, pela manhã, na posse do nosso Conselho de Economia Criativa e Solidária, eu falei um pouco sobre isso, portanto não serei repetitivo, por mais que boa parte do plenário não estivesse na posse do Conselho pela manhã. Mas vou falar apenas daquilo que, no meu entender, é central. Nós estamos vivendo um debate sobre sustentabilidade, como bem disse o meu colega, presidente de Câmara, prefeito de Torres Vedras, que o Carlos enfatizou o conceito da sustentabilidade. Esse é o debate do século XXI, por isso que o debate do clima ele é tão central, porque diante de nós está o desafio de como nós produzirmos riqueza no mundo, distribuirmos essa riqueza sem destruirmos a natureza, sem agredirmos o meio ambiente. E certamente, diante de todo o processo de modernização, de avanço da tecnologia, também ficará o desafio de como produzir riqueza, gerar riqueza, sem agredir a natureza e também sem agredir o ser humano, sem provocar exclusão social na contradição com o enriquecimento de poucos e a exclusão de muitos. Portanto, o debate da economia criativa, quando nós olhamos para novas formas de distribuição de riqueza, daquilo que não era tido como âncora econômica e que pode sim ser desenvolvido como âncora econômica, passa a ter uma importância muito grande, porque certamente só o sistema produtivo será incapaz de gerar os empregos necessários para a humanidade.
nós temos que entender quais serão as futuras âncoras econômicas do século 21. E também nós teremos que debater o que nós faremos com as massas de milhões e milhões de mulheres e homens desempregados, colocados à margem do sistema produtivo, quando se aumenta a produtividade cada vez mais, utilizando-se um número menor de trabalhadoras e trabalhadores no processo de geração de riqueza. Só a produção gera riqueza, e essa é uma regra básica que nós aprendemos lá nas primeiras aulas de economia. Só a produção é capaz de gerar riqueza. Então o desafio que fica é: como é possível gerar riqueza respeitando o ser humano e respeitando a natureza? No meu entender, só há uma resposta para essa equação: é nós desenvolvermos outras formas de relações econômicas que não sejam só aquelas estabelecidas pela relação capital-trabalho. Que nós possamos pensar e desenvolver outras formas de relações econômicas que estejam sustentadas na economia social e na economia da solidariedade humana. E certamente esse debate, que até o século 21, por mais que o discurso humanitário fizesse com que ele fosse importante, ele deixa de ser importante da perspectiva de uma concepção humanitária e passa a ser central da perspectiva de qual modelo de desenvolvimento econômico que será construído nesse século 21. Então a economia, na concepção que se deu no século 20 e até agora, nesses primeiros anos do século 21, essa concepção econômica não dará resposta para o futuro e para os desafios que estão colocados no futuro. Por isso que a economia social e a economia solidária passa a ter um papel muito importante. A auto-organização dos trabalhadores, as concepções de organização da produção que sejam horizontais, que rompam com a submissão, que rompam com a concepção do acúmulo, certamente passam a ocupar um papel central nesse início do século 21, já caminhando para a primeira metade do século 21. A democracia formal representativa, como nós concebemos no século 20, ela ruiu. O abismo que se criou entre representante e representado, o descrédito do modelo de Estado democrático, ele é generalizado, ele é agudo, como nós temos visto no Brasil, pelo nosso modelo eleitoral. Ele é agudo quando quase metade da população americana se recusa a ir para as urnas. Ele é agudo nas abstenções, pelos altos índices de abstenções nas eleições europeias. Ele é agudo nas crises institucionais que a América do Sul e a América Latina vivenciam. E ele é agudo quando os regimes não pautados pela democracia começam a ser colocados em xeque. Portanto, existe um descrédito. A sociedade civil não acredita nesse modelo de Estado democrático aí existente. A sociedade civil não acredita na democracia representativa. E nós temos presenciado cada vez mais os movimentos de negação do sistema. São os partidos antissistema, são os candidatos antissistema. Tudo aquilo que se caracteriza negando o sistema começa a ser acolhido por um setor importante da sociedade. Então, efetivamente, o debate da democracia passa a ser um debate central. E eu já disse isso, não tem nada de novo no que eu estou falando, inclusive, como nós estamos falando dos nossos irmãos portugueses, de tudo que Portugal representa para nós.
O Boaventura de Souza Santos, num livrinho recentemente, faz o debate da democracia e coloca como o debate da democracia como o valor central nesse início do século XX. Mas qual a democracia? Qual o modelo de democracia? O que nós estamos dizendo aqui é que se o velho modelo está ruindo, ou se ele já ruiu, a pergunta é: qual é o novo modelo que vai ocupar o espaço do velho? Esse novo modelo não foi construído, ele não está construído, ele está para ser construído. E o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos tateando, e não só Araraquara, porque são diversas experiências no Brasil e no mundo nesse sentido, é que a democracia participativa pode ser o embrião de um novo desenho, de um novo modelo de Estado, onde a sociedade civil rompa com a concepção que democracia é apenas o voto, e a sociedade civil comece a construir um novo modelo de democracia, onde ela saia da arquibancada, se nós formos para a metáfora do jogo, e ela entre dentro do campo para participar do jogo. Portanto, é um novo modelo de democracia, onde a sociedade civil seja efetivamente sujeito do processo de construção de uma nova concepção de democracia. Isso é fácil? Não é fácil. Isso é simples? Não é simples. Isso será construído da noite para o dia? Não será construído da noite para o dia, até porque esse modelo de Estado democrático que nós convivemos com ele não foi construído da noite para o dia. O conceito de democracia, o conceito de democracia representativa vem sendo construído desde o século XIX, para depois se tornar uma realidade efetiva no século XX. Então, algo será construído e deve ser construído. O que eu penso é que está em nossas mãos, que a resposta para a crise da democracia representativa seja uma saída pela democracia e não pelo autoritarismo. Que a construção da alternativa da crise da democracia representativa e desse modelo de Estado, onde existe um fosso entre Estado e sociedade civil, que a resposta a essa crise seja pelo aprofundamento da democracia e não pela construção do autoritarismo. Por isso que o debate da democracia, segundo Boaventura, é o debate central desse momento histórico que nós estamos vivendo. Ele passa a ser o eixo, mas não a democracia da forma como nós aprendemos a concebê-la. Que esse congresso, espero que ele tenha desdobramentos, que a gente possa fazer o segundo, que a gente possa fazer o terceiro. Talvez o segundo não precise ser no Brasil, não precise ser em Araraquara. Talvez o terceiro não precise ser nem na América do Sul, porque nós temos um país europeu aqui que hoje, na minha concepção, é o país que melhor responde à crise institucional vivenciada pela Europa. Hoje Portugal é um modelo de construção de um campo democrático para a saída da crise. Portugal é sim um modelo, e nós temos que estar muito atentos ao que Portugal construiu. Portanto, que esse congresso tenha desdobramentos, que nós possamos, nas experiências que cada cidade vivencia, que cada estado, enfim, nas experiências existentes pelo mundo afora, que nós possamos buscar nessas experiências de um novo modelo de concepção, de uma nova concepção de democracia, de uma nova relação, forma de relação entre poder e sociedade civil, da construção de um novo modelo de Estado, na relação entre sociedade civil organizada e o poder institucional. Que nós possamos buscar respostas nessas experiências, porque essa primeira metade do século XXI é um período histórico de indefinições.
indefinições agudizadas pela crise econômica que nós vivenciamos, que o mundo vivencia desde 2008, e que nós não saímos da crise econômica. Como a gente dizia no início da crise em 2008, que essa crise seria igual à crise de 29, nós dizíamos lá, mas às vezes a gente se esquece da nossa própria avaliação. Ela é uma crise igual ou pior à crise de 29. O mundo não conseguiu responder à crise econômica de 2008 ainda, o mundo não saiu da crise. E a crise tem gerado pobreza e miséria. E a pobreza e a miséria têm gerado conflitos internacionais e migratórios. E os conflitos internacionais e migratórios ressuscitam o discurso do autoritarismo e do fascismo. E a resposta à crise econômica não é a resposta da solidariedade humana, não é a resposta do acolhimento, não é a resposta do humanismo, é a resposta do autoritarismo, do fascismo, do preconceito e de todas as formas de fobias existentes. Se o ambiente é inóspito ao humanismo, é inóspito a esse modelo de gerenciamento de Estado que está aí, que nós possamos ter a capacidade de formulação e de reação para que a saída para tudo isso seja pela construção de um modelo de Estado democrático, horizontal, com participação da sociedade civil, derrotando o autoritarismo e o fascismo. Portanto, que a democracia participativa, representada aqui por todas essas conselheiras e conselheiros, seja um fomento, seja o embrião de algo novo que caberá a todos nós a construção. Muito obrigado a todas e todos.